Vamos lá, molecada, o negócio é o seguinte, 3 notícias aí que a galera tá comentando bastante. A primeira notícia é que o SmackDown da semana passada teve a pior audiência da história do SmackDown, gente. Uma média de apenas 933 mil telespectadores. Pois é, cara. Outra notícia foi relacionada ao contrato do Cody Rhodes, que ele disse que o próximo contrato que ele for assinar com a WWE será o seu último contrato. E também, por fim, o Triple H deu uma declaração que a galera tá zoando muito, onde ele disse que a empresa, ela não constrói o seu conteúdo pensando em grandes lutas. E a galera tá zoando, falando, porra, não é possível, né, que o cara dá uma declaração dessa. E outros estão dizendo até, ironizando, né, pô, ainda bem que ele avisou, hein, senão a gente nunca ia descobrir, a gente nunca ia perceber. E vamos lá, vamos começar com a da audiência, que eu acho que apesar do alarde, ela é a menos relevante. Por quê? Constantemente acontecem esses recordes negativos mesmo em um show ou outro em relação à audiência, tá? Isso não é novidade agora. Tinha essa notícia, por exemplo, em 2015, que um dos shows do Raw tinha tido a pior audiência da história. E foi se repetindo algumas vezes com o passar dos anos. Por quê? Principalmente isso vem no segundo semestre, que é aquilo que eu já comentei com vocês algumas vezes. O segundo semestre da WWE ele é muito complicado, porque ela começa a competir com outros esportes americanos. Então, futebol americano, NBA, fora outros lá. Eu não sei as datas deles, não acompanho nenhum desses, tá? Mas pode estar tendo beisebol, hóquei do gelo, esse tipo de coisa. E aí ela compete com a audiência algumas vezes com esses esportes, né? E ela é menos popular que esses esportes, então ela fica ali em desvantagem. Fora séries de TV, fora muitas vezes eleições, debates eleitorais, tudo isso aí faz com que a WWE saia em desvantagem. E a maioria desses eventos acontece justamente no segundo semestre dos anos. Então, a WWE depois do SummerSlam, ela sempre sofre para conseguir manter o interesse da galera, igual é no primeiro semestre, principalmente ali de janeiro até abril, que é o período que geralmente acontece a caminhada para WrestleMania, né? O Road to WrestleMania. Então, não é nada alarmante na minha visão. Eu continuo com a minha opinião. Eu acho que com o passar do tempo, a WWE vai ver que ela vai precisar readaptar os seus shows semanais, e aí não tem a ver muito com o segundo semestre, mas em geral, shows semanais é um formato que eu acho que tende a ir acabando com o passar dos anos, tá? Você vê que com o passar dos anos a gente não tem um aumento de audiência nos shows semanais. A gente tem shows especiais ou mudanças de lugar onde vai passar que ajudam um pouco, a audiência dá uma subidinha, mas a tendência é sempre caindo. Então, é assim, não dá. Os shows semanais, e ainda eles estão indo para um caminho oposto, ou pelo menos tentarem para um caminho oposto, que era o de, não, vão aumentar as horas dos shows semanais, vai ajudar a gente. Não, o contrário, o pessoal não aguenta ver o show semanal inteiro. Se aumentar as horas é cansativo. Eles vão ter que... Eu não sei, se for assim, dá uma solução. Não sei uma solução o que fazer com os shows semanais. O que eu tô dizendo é, não está mais funcionando, né? E vai chegar um momento que a maior parte das pessoas vai abandonar shows semanais definitivamente, e eles vão ter que fazer alguma coisa pra substituir isso. Wrestling é muito específico, a gente ter alguma ideia. Então, não dá pra você fazer igual na Lucha Underground, que era um outro formato lá, de gravar e saltar ali uma espécie de série. Não dá pra fazer isso no wrestling, porque você precisa do público, você precisa do factual, você precisa da novidade, do ao vivo. Não ia dar. Você imagina o tanto de spoiler que não ia vazar dos shows semanais com o público que tá lá na arena. No NXT já acontecia isso quando era gravado. Então, não ia funcionar, não ia ser a mesma coisa, não ia ter o mesmo interesse. Na verdade, acho que ia piorar fazendo esse tipo de formato. Mas eles têm que repensar. Pensar em alguma ideia, né? Em relação ao Triple H falar sobre as lutas, né? De fato, a WWE não prepara e nunca foi, assim, pelo menos do tempo que eu assisto, nunca foi aparentemente objetivo fazer lutas para receberem 5 estrelas, para receberem fortes avaliações. Eu até acho que a WWE de 2 anos pra cá, com o Triple H, foi uma empresa que sim, em alguns momentos pareceu tentar fazer lutas um pouco mais emocionantes do que normalmente era. E aí vai, inclusive, algo que eu critico, que é o excesso de finishers que a gente tá vendo, né? A banalização dos finishers e kickouts, pra ver se a galera anima, ver se a galera se levanta. E aí coloca muitas e muitas invasões também, como se fosse um Vingadores Ultimato, pra ter vários personagens ali participando do combate. Esse tipo de coisa, ok, não sei se vai ajudar na avaliação, mas pro público que assiste, eles, nossa, vão ficar frenéticos. Então, eu acho até que ela apela um pouquinho mais nesse sentido, tá? Apelar a emoção em vários momentos, né? Então, ok. Agora, quando o Cody Rhodes vem e fala que o próximo contrato dele com a WWE vai ser o último, isso sim, aí eu acho que é preocupante. Porque, veja, a gente tá num momento onde o John Cena está aposentando, o Rey Mysterio deve aposentar no que vem, o Brock Lesnar não dá nem pra contar, a gente achou que ele já tava aposentado, se não aposentou ainda, deve aposentar no que vem ou no próximo, alguma coisa assim, sabe? O CM Punk, atual campeão mundial peso pesado, tá perto dos 50 anos e não me parece que ele vai ser um cara que vai lutar com 50 e poucos anos já todo acabado. O AJ Styles e o Sheamus
músculos nem são tão bem utilizados já hoje. Você imagina quando eles chegarem ali perto dos cinquentões, também devem estar parando muito em breve. O Edge, mesmo que volte pra WWE, já é um cara de cinquentão, não deve ficar lá muito tempo também na companhia, né? O Roman Reigns é um cara que hoje já é semi-part-timer. Pô, esse ano ele já vai pro 5º retorno, sabe? Não dá nem pra contar com o Roman Reigns pra alguma coisa hoje em dia na WWE. Vamos falar a verdade, eu gosto do Roman, mas não dá pra contar. O cara não aparece, o cara some. Então, se Hollywood chegar com uma propostinha cada vez melhor pra ele, ele vai trocar o wrestling por Hollywood, que é evidente, certo? Então, que estrelas a gente tem na WWE hoje pra poder bater o olho e falar, não, aqui vai. Tô falando no wrestling masculino, no feminino ainda beleza. O feminino, ninguém aparentemente está saindo do wrestling feminino. Todo mundo tá ali, no máximo vai pra uma outra empresa, mas pode ser contratada e tal. No masculino, cara, o que sobrou? Randy Orton, que também nem tá sendo tão bem utilizado assim, mas é o que deve ficar por alguns anos ainda. O Cody Rhodes foi o grande star power aí que a WWE conseguiu construir nesses últimos anos. Se ele é o único que tá aí, deu pra WWE fazer isso, e ele tá falando que vai fazer mais um contrato e já era, mesmo que seja um contrato de 5 anos, vai, que geralmente são os contratos mais longos. Vamos supor que ele assinasse esse ano, não vai ser esse ano, tá? Vamos só pra arredondar. A gente teria um star power garantido até 2030. E até chegar a 2030 você ia estar vendo o Randy Orton ir embora, talvez, Rey Mysterio, CM Punk, Roman Reigns, uma galerinha aí, né? Aí você vai ter a galera que corre por fora, o Seth Rollins, você vai ter o Kevin Owens, se bem utilizado, você vai ter um Drew, se bem utilizado, você vai ter um Sami Zayn, se bem utilizado. Você vê, é sempre uma condição, não é nem pra garantir esses caras que eles vão estar juntos nessa elite com o Cody Rhodes, é se forem utilizados, tá entendendo? E dos mais jovens mesmo, você tem o Bron Breakker, hoje na divisão dos homens. Quem além do Bron Breakker, você bate o olho e fala, não, aqui dá pra confiar, pode ir embora essa galera que esse aqui vai tomar as rédeas. Só o Bron Breakker, com ressalvas ainda, tá? Tem muita gente que tem ressalvas e eu também tenho ressalvas ao Bron Breakker, mas aqui não é o ponto. O ponto é contabilizar a quantidade, tá? Não vou especificar em qualidade de cada um, não. Então, isso sim é preocupante. Das duas, uma, ou a WWE cada vez mais vai se apegar ao Pro Wrestling feminino, e o Pro Wrestling feminino se tornará a principal atração da companhia nos próximos 5 anos, e o masculino ficará secundário, e aí, eu não sei, pode ser que com o atual público da WWE isso realmente seja um movimento inteligente, ou não, pode ser que eles queiram sim ainda um wrestling masculino mais destacado. E quando eu falo que é mais destacado é porque é fato, gente, pega os main events da WrestleMania dos últimos anos, já com o Pro Wrestling feminino passando pela revolução que passou, ainda assim os homens dominam esses main events, noite 1, noite 2. Então, ou eles vão ter que passar por esse movimento de ir pro feminino, ou ferrou, eles vão ter que acelerar aí alguma galera, tá ligado? O LA Knight, que é popular, não é jovenzinho, já é veterano. O Jey Uso aí também não é um garotinho, mas aí você começa a entender talvez por que os caras olham tanto pro Jey Uso assim. Talvez seja um desespero de, pô, a gente precisa de alguém, velho. Precisa de alguém que a galera tá indo embora daqui, né? Então, isso sim é preocupante. Eu pergunto pra vocês, olha pro roster de hoje. Olha os lutadores que nós temos hoje na WWE. Quantos você enxerga estando em 2030 e bem em 2030, tá ligado? Daqui 5 anos. Há quase menos de 5 anos, né? Porque, quase menos não. Menos de 5 anos. Eu tô arredondando aqui, mas a gente já tá no final de 2020. Então, isso sim é preocupante. Isso sim é um problema que a WWE vai ter pra achar. Antigamente, ela trazia lendas. Antigamente, ela fazia contratações de outros lutadores de outras empresas pra dar aquele upgrade. Hoje, já não tem opção de lenda. As lendas meio que foi acabando. Hoje, o que dá pra WWE trazer, olha só que loucura. Chris Jericho, gente. O pessoal tá falando de Chris Jericho e Edge em 2025. O Edge, tudo bem, porque ele voltou pro wrestling aí tem 5 anos, né? Tudo bem. Agora, o Edge, ele tem, deixa eu até ver aqui, ó. Ele já tem 52 anos. 52 anos, o Edge. Então, se não é um jovenzinho, pô, depender dessa lenda pra voltar pra dar um hype de novo, que já tava lá e eles dispensou, o Chris Jericho é pior ainda. O Chris Jericho vai fazer 55 anos esse ano. Vocês querem um veteranaço desse pra dar uma empolgada? Coisa que na própria Elite a galera já não aguenta mais o Chris Jericho lá. Você entende? Então, recorrer a lendas não dá. O que ela vai poder fazer é ainda seguir contratando nomes de outras empresas. Aí beleza. Vamos botar um Joe Hendry aqui pra levantar a galera. Vamos repatriar o Jon Moxley. Ok, esse aí faz um barulho. Se ficar até 2030 no wrestling e topar ir pra WWE, o problema é, o sistema da WWE é bom para o Dean Ambrose? Até é, mas para o Jon Moxley não é. O Jon Moxley, fazer o que ele sabe fazer de melhor, ele não conseguiria na WWE, porque a WWE limitaria isso, a WWE impediria isso. Então, esquece. A não ser que eles queiram ganhar muito dinheiro e a WWE ofereça mais dinheiro do que ao Elite. Aí ele volta a ser Dean Ambrose lá e fazer as palhaçadas que ele fazia, tá ligado? Mas essa é uma carta. Kenny Omega já não é o mesmo impacto que seria anos atrás, mas pode recorrer. De novo, não é um garotinho, tá? Okada, eu não vejo um impacto no ocidente tão forte. Na Elite a gente viu mais ou menos como que foi isso. Na WWE eu acho que, assim, não sei.
seria igual um Nakamura, mas também não vejo tanto hype que... Não vejo a WWE conseguindo colocar hype nele, você entende? Então, não tem tanta opção, sabe? Vão apelar pro Will Ospreay, talvez. É o que sobrou pra WWE hoje, gente, é contratar caras da All Elite, pensando pra 2030. Ou algum do NXT aí que vier vai ter que virar um deus mesmo aí, eles conseguirem convencer a galera que esse cara é um deus. E não é só mais um chato genérico que igual eu, por exemplo, acho a maioria do NXT, ou talvez todos. Curiosamente, acho que 5 ou 6 campeões atualmente na WWE, contando NXT, SmackDown, Raw, são ex-All Elite. No caso do Cody Rhodes e CM Punk, claro, já tinham passado pela WWE antes, mas hoje eles são produtos do que eles eram na All Elite. O Cody Rhodes hoje não é o Cody Rhodes que a gente conheceu na WWE, é o Cody Rhodes pós-All Elite. O Punk é um Punk que passou pela All Elite pra ser esse Punk de agora, né? Então, isso sim é preocupante. Comentem aí.